E aí galera, bem-vindos ao meu vídeo. É o seguinte, esse aqui é o terceiro, quarto vídeo teste que eu faço. Não sei nem se eu vou conseguir lançar, porque tentei fazer outros vídeos, não com Shumatsu, mas eu tentei, de tier list também, só que não foi. Então, vou falar tudo de novo, que é basicamente eu tô fazendo um vídeo teste, só pela resenha mesmo. Quem quiser opinar aí nos comentários e tal, perdoe meus erros técnicos, fala, gíria, essas coisas. Bom, então vamos lá. Bom, basicamente a tier list de Shumatsu, não tem muito segredo. E eu vou falar os que eu acho mais forte. Mas é só pela trocação de ideia e tal. Fica à vontade para discordar. E é isso. Bom, primeiramente eu vou trocar os ranks, que assim é muito simples. Aqui eu vou deixar o time como os que eu não conheço. Quer dizer, não que eu não conheço, mas que eu não consigo opinar. No C, vou deixar Bucha. No rank B, o que eu posso colocar no rank B? A mid, né? Deixa mid. Mid. No A, no nível God. E no S, é top tier. Eu até ia tentar colocar algo mais criativo, mas eu tô fazendo aqui na hora, meio na correria e tal. Bom, então vamos começar. Zeus. Não sei se é interessante fazer na ordem que tá aqui. Mas se bem que só essa luta tá fora de ordem. Bom, eu vou pegar qualquer um aqui e opinar o que eu acho. Bom, então vamos começar com... vai com o próprio Zeus mesmo. O Zeus não tem como. Do que ele mostrou na obra até agora. Ele é facilmente o... Eu acho que ele é o mais forte. Tem um que eu acho que pode bater de frente com ele, que é o Thor. Já adiantando também, porque pra mim o Thor, mano, ele é muito roubado. E ele não mostrou nem 50% do poder dele contra o Lubu. Eu acho que ele pegou muito leve naquela luta. Mas como o Lubu era o mais perto de alguém forte que ele enfrentou, por isso que ele ficou animado. Mas ele é muito mais forte, tá ligado? Quem mais? O Rudra aqui, né? Ele é do flashback do Shiva, né? Não tem como opinar sobre ele de jeito nenhum, velho. Vamos da última luta? Começamos com a primeira e já vamos com a última. Quer dizer, só coloquei os vencedores, né? Mas vamos começar com a última. Simo e Loki. Mano, essa luta aí... Eu não sei o que vocês acharam, mas eu particularmente gostei. Acho que as críticas são injustas pra essa luta. Porque, mano, essa luta ela foi construída pra ser rápida. Uma luta que quem fosse atingido primeiro morreria, tá ligado? Então não tinha muito o que fazer. Era meio que uma dinâmica de caça e caçador. Não tem como você esperar que um atirador que não erra nenhum tiro vá ter uma luta muito estendida. E um cara que basicamente também a intenção dele é só chegar perto do adversário e matar com golpe. E eu acho que a luta foi bem desenvolvida nesse sentido. Até porque, como a própria Brunhilde disse, o Simo foi escolhido só pra ganhar do Loki. Aqui também já vou usar como argumento para deixar o Simo como mid. Porque se ele foi escolhido propriamente por Loki, quer dizer que talvez com deuses mais resistentes ele não fosse ser tão eficiente. Até porque, por exemplo, pega o... Vou nem pegar os Zeus. Pega um Hércules, por exemplo. Ele tenta dar um tiro com a máxima potência. Por exemplo, tenta mirar no coração dele. Só que o Hércules usa a arma dele, a clava, né, que fala, pra tentar minimizar ao máximo o dano. Não chega a atingir o coração do Hércules. E ele ainda fica vivo. E em troca de um tiro potente assim,
o Simo ia arriscar um órgão muito importante pra ele. E nessa troca, o Simo já não ia aguentar mais nada. Aí só o arco chegar perto dele já era. Bom, isso claro, se for na arena padrão. Porque na arena do Simo, a gente acha que nesse contexto, talvez ele pudesse ter mais vantagem. E o próprio Loki. Não, o Loki eu vou deixar pra depois. Deixa eu. Não sei, eu tô em dúvida se eu opino sobre os dos spin-off. O Zuki e o Indra, que são atual, né? Ainda não dá pra opinar muito. Prometheus, vou deixar em bucha. Eu não sei se isso é verdade, mas falaram que o dano que o Prometheus toma é multiplicado. Por isso que o golpe do Kong foi tão eficiente assim nele. Isso já é uma desculpa pra ele perder pro próprio Tulane na próxima rodada. Eu li os capítulos, só que talvez eu tenha fechado os olhos na hora de ler essa parte. Por isso que eu não sei opinar. E o próprio Tulane? Ah, dá pra deixar ele no mid. Não sei se ele vai ser muito forte comparado com os deuses do Ragnarok. Mas com os dos spin-offs já dá pra ver que ele vai ser um dos mais fortes. Até porque ele é o protagonista. Eu preferia que ele perdesse pro Kong. O Kong tá sendo meu favorito do spin-off. Também é meu manjado, assim, ter um protagonista. Não um protagonista, mas ele tava no meio da capa de divulgação do spin-off na época que lançou. E logo ele ser o vencedor, é muito merda. Pelo menos pra mim. Will Kong, deixar o nível God. Eu acabei de falar que o Choen pode ganhar dele por causa que o Kong só foi eficiente contra o Prometheus por causa da fraqueza do Prometheus. Mas ainda assim, eu acho que o Kong... Pô, o próprio mangá vira e fala que o Kong, no quesito de força, é um dos mais roubados. Aí chega com o Chulai, vai tirar o poder do rabo e perder. Anubis. Anubis e Odin não tem muito o que dizer. Aliás, fica a dúvida aí pra quem que vai lutar na próxima rodada. Eu não vi os spoilers. Não sei se já tem até. Que eu tô gravando esse vídeo um mês não. Umas 2 semanas depois da luta. No final da luta do Simo e do Loki. Mas, quem sabe já no... Porque faz sentido o Odin lutar na próxima. Porque se os humanos ganhar mais uma, a vitória é nossa. Então tem que colocar o Odin, a máxima potência, pra ir lutar. Só que nessa, o Brugid também ia chamar o Coringa, que é o Nostradamus. E eu quero ver o Rasputin lutar logo. Porque a própria obra hypou o design do Rasputin. Então acho que todo mundo quer ver ele logo. E também tem aquela... Não sei até se isso foi de um spoiler que eu vi. Mas tipo, o Anubis e o Rasputin. Seria a própria morte, que é o Anubis, e o homem que fugiu da morte, que é o Rasputin. Então já seria um bom matchup pra isso. Enfim. Tô enrolando demais, então vamos continuar logo. Adão. É top tier, mas ele é superestimado. Por quê? Porque o poder dele funciona especificamente contra personagens que são corpo a corpo também. Porque se ele tiver uma arma divina, aí ele não poderia copiar a arma divina. Eu não sei se isso é dito na obra, mas provavelmente não. Por isso que o Adão vira e fala pro Zeus: por que você não vai usar nenhuma arma? Isso vai ferrar você. Mais ou menos isso que ele falou. E não foi à toa. O Zeus podia ter perdido por causa disso. Então eu acho que se fosse, por exemplo, deixa eu ver, um Poseidon da vida, que tem muita força bruta, e o Adão não ia conseguir replicar o poder da lança, do tridente dele. Provavelmente acabaria levando o golpe sem conseguir revidar e tomaria o dano. Então eu tenho minhas dúvidas sobre a força do Adão. Mas ainda assim é uma habilidade roubada. No contexto ali da luta do Adão e dos Zeus, eu achei que o
Adão devia ter ganhado. O Zeus foi conveniência do roteiro, né? Até porque o Zeus ele tinha que ser um personagem constante na obra narrativa. Porque meio que ele tá ligado ali em tudo, porque ele é o líder ali dos deuses. Então um personagem como ele não podia ficar de fora. Então era mais fácil ter colocado o Shiva. Se bem que o Shiva ia tomar um pau, né? Porque o Shiva... No caso do Shiva, eu acho que o Adão conseguiria replicar o golpe dele. Aquele de chamas lá. Nesse caso, aí sim seria muito roubado. E o próprio Shiva deixar como God, mano. Só por causa dessa habilidade final dele. E pra mim, a luta dele e do Raiden foi a mais equilibrada da obra. Tanto que parecia até que o mangá tava em dúvida sobre quem colocar pra ganhar. Viu uma treta que eles colocaram o Shiva ganhando pra não desagradar o público da Índia. Mas, não sei, pra mim, tanto faz quem que tinha ganhado essa luta aí. Pra mim, os dois tiveram flashbacks fodas. Os dois lutam muito bem. E demonstraram técnicas fortes. Eu não achei que foi tão tirado do rabo assim a técnica do Shiva. Até que fez sentido ali com todo o contexto dele. E também porque o Shiva na mitologia dele é roubado pra caralho. Na verdade, todos os deuses. Só que pô, o Shiva simplesmente só dançando e trocando soco. Porra, ele tinha que ter algum poder roubado também. Lubu. Lubu, eu acho que ele é mais forte do que aparentou ser. Justamente porque ele pegou um cara muito... Porra, pra mim, eu tenho até minhas dúvidas se o Thor não é mais forte que o Zeus. Porque muita gente fala da velocidade do Lubu e do Thor. Mas os dois não demonstraram feito de velocidade. Porque os dois estavam se equiparando um ao outro. E não tinha por que os dois sair correndo ali pra se enfrentar e tal. Então por isso que foi uma batalha mais estática. Até porque também não tinha muito como fugir do Mjolnir e da lança do Lubu. Mas eu acho que se os dois enfrentassem um personagem tipo o Jack, eles podiam provavelmente demonstrar um feito mais de velocidade. Então eu não acho que eles são lentos, né, tá ligado? E bom, o Jack é foda dizer que ele é bucha, né? Porque ele, assim como o Simo, ele foi escolhido só pra derrotar o Hércules. Então meio que ele não foi feito pra ser um personagem forte. Mas tem a melhor luta da obra, né? Pelo menos na minha opinião. E o Hércules é um ótimo personagem, mas lutando não teve um personagem que favoreceu ele. Um oponente, no caso. Buda é top tier, mas eu acho ele meio superestimado. Não como personagem. Porque assim, uma coisa que Shumatsu é bom é fazer personagens ótimos e carismáticos. Que o Buda é um dos melhores nesse sentido. Mas como lutador, é outra história. Porque, cara, o Buda ele só apareceu muito forte porque ele enfrentou o deus mais fraco. Que foi o Zero. O Zero só foi feito pro Rajun aparecer. E o Rajun, sim, realmente é um cara mais forte. Mas no quesito mais força bruta. Não sei se fosse um cara com mais poderes técnicos, como o próprio Thor, o Beelzebub e tal. Não sei se a visão do futuro seria muito eficiente. Até porque, por exemplo, quando aquela arma da miséria lá do Zero Fuku ficou enorme, mesmo com a visão, o Buda ficou preocupado assim. Tanto que eu lembro de um quadro dele olhando pro machado dele crescendo e ele vira e fala: "Ô, mas isso também é roubo, né?" Então, pro Buda, a visão dele que é uns 4 segundos na frente, ainda assim, ajuda ele a lutar, mas não é meio roubado. É no equilíbrio ali da obra, né? Porque a obra gosta de colocar vocês um poder forte, mas a consequência no mesmo nível. Então fica equiparável. Poseidon, pra mim ele é top tier também. Porque ele também tinha um matchup que não favorecia ele. Que nesse caso foi sem querer. Porque a Brugge não sabia quem escolher na rodada dele.
Mas o Sasaki foi lá e regaçou. Pra mim é as... Tem dúvidas. Mas pra mim é uma das melhores lutas da obra. Inclusive eu tenho uma opinião polêmica. E pra mim a luta do Leônidas e do Apollo é a terceira melhor luta da obra. Por quê? Porque eu acho que pro que a luta se propõe, ela é muito boa. Por exemplo, o Leônidas ele vira e fala: eu só vou lutar na primeira ou na última rodada. E a partir do momento que ele sabe que ele vai lutar contra o Apollo, uma coisa que ele deixa claro do início ao fim da luta é que ele tá lutando por Esparta. Ele quer mostrar que ele é forte como um guerreiro de Esparta. Fora que o Leônidas, ele é o único humano, o único, que luta basicamente sendo um humano. Um humano forte, resistente, com um escudo. Que tá, faz um basculho foda, mas ele é um lutador, ele não ia usar um escudo como se o Tesla usasse, tá ligado? O Lubu tinha uma lança que quebrava qualquer barreira. O Adão tinha o poder dos olhos. O Sasaki previa o futuro. O Jack, não, o Jack é um caso à parte. O Raiden, ele sem a força da Valkyria já tinha quase a força de um deus. O Kim não precisa falar nada. O Buda muito menos. E o Tesla praticamente um homem de ferro, tá ligado? O Kita basicamente também tinha um buff nele. E o Simo também, um caso à parte. Então ele foi o único que só lutou como um humano mesmo. Por isso que eu acho ele um personagem da hora. E sobre a roupa dele, mano, faz sentido. Porque, por mais que ele seja lá da época de Esparta, as almas deles estão vivendo numa vida atual da humanidade. Que a gente não sabe em que ano tá. Acho que é 2004, né? Baseando com a informação que o Sasaki falou. O Leônidas, ele só deve ter visto as coisas atuais e tal, curtiu a roupa militar e resolveu usar pra batalhar. Como o próprio Buda, quando ele aparece lá comendo pirulito, e ele fala que ele gosta dessas coisas de humanos, né? Mais ou menos isso. Mas comparado com os outros, infelizmente ele realmente não é tão forte. Mas o Apollo também é um cara com bastante recursos. Mas, por exemplo, aquilo de anime, né? O Leônidas ele ficou parado olhando o Apollo no chão quando ele derrubou ele no chão. Só lançou um discurso foda e deixou o Apollo levantar. Também mostrando que o Leônidas ele não tinha a intenção de ir realmente com essa gana toda pra vencer. Ele só queria representar o povo dele. E é isso. Por isso que eu achei a luta muito foda. E também porque o Apollo é um dos deuses com mais poder de Deus mesmo. Porque a maioria é só no soco e tal. Beelzebub. Bom, o badaço também. Por mais que o golpe final dele lá também acaba atingindo ele. Ainda assim, cara, poucos humanos ganhariam dele. Ele é um dos mais roubados da obra. E não tem muito mais o que falar sobre ele. O Rajun. Eu tenho minhas dúvidas. Porque especificamente o Buda, quando ele tá no... Como que é o nome mesmo? Na Volundir, né? Com o Zero Fuku. Ali ele fica realmente muito roubado. Fica bem mais forte a arma dele e tal. Só que a gente não tem um parâmetro pro Rajun. Por exemplo, contra um Raiden. Se ele tentasse dar aquela espadada dele no Raiden, será que não atravessaria o Raiden? Eu acho que sim. Então pra mim o Rajun, pra deixar ele entre os melhores aqui. Isso se ele não for top tier também. Não, pera aí, vou fazer uma coisa. Vou fazer assim, top 3. Vai ficar nessa cor estranha mesmo. Mas só pra
porque tá ficando muita gente no top tier. Então eu quero demonstrar o meu ponto de vista aí pra quem tá vendo. Especificamente quem eu acho mais forte. Com certeza eu deixo Deus, Zeus e Thor. E o último, vou terminar a tier list e eu vejo. Bom, agora vendo melhor assim, dá pra colocar o Loki em God também. Por exemplo, o Beelzebub, eu acho que ele não ganhava porque o Beelzebub que tem muito QI de batalha. Mas personagens mais resistentes assim, a gente não sabe quão forte era aquela lâmina dele que ele atacou no Simo, né? Não parecia ser muito forte, né? Por exemplo, o Thor mesmo, cara. Lá no flashback do Loki fala que ele é equiparado ao Thor, Odin. Não pareceu na luta. Mas enfim. O Ra. É o Ra. Deixar no mid. Apesar dele também ter mostrado, tipo assim, poder de Deus mesmo. Acho que durante a luta ele também tá com o poder de uma estrela, né, literalmente. Mas acho que contra os personagens do Ragnarok não seria muito eficiente. Porque ele foi derrotado basicamente por força bruta do Kuchai. E disso já tá cheio no torneio. Quem mais? Aliás, o Haki não é o mais forte da mitologia dele, já que o Anubis vai lutar. E se o Zeus escolheu o Anubis, então não exatamente ele não escolheu o Ra por ser de uma mitologia exterior. E sim porque o Anubis que é o mais forte. Ele só escolheu um. Ou parecido pelos dois, né? E o Kita. Kita dá pra deixar em top tier. Muito roubado também. O que vocês acham? Quer dizer, a maioria achar meio forçado ele ter ganhado. Pra mim, depois da luta do Raiden e do Shiva, foi a luta que mais ficou em aberto. Os dois podiam ter ganhado. Eu só achei um meio. Quer dizer, hoje eu não acho mais. Mas na época eu achei meio desnecessário eles ter colocado aquele poder do Suzano, ter um golpe sem a espada. Porque basicamente eles colocaram aquilo. E no próximo capítulo quem ganha é o Okita. Mas, até que faz sentido, porque querendo ou não, quando o Okita lançou aquele último ataque, o Suzano ele tava preparando para dar o último ataque. E aí talvez o golpe do Okita potencializou os ferimentos do Suzano, né? E ele não conseguiu dar o último golpe. Só que foi meio paia porque o mangá colocou que aquilo ali era muito poder para um humano. E o Suzano é um deus. Um fucking deus da espada, pô. É, toda obra tem seus defeitos. Mas não acho que tem nada a ver disso de ser favorito do ator. E eu acho ele um ótimo personagem. Tanto Suzano quanto o Kita. E o Suzano, vou deixar em God. Mas se bem que a luta foi bem equilibrada, né, mano? Então, acho que o Okita eu vou deixar ele mais pra cá. E sim, eu acho que o Okita e o Suzano perderia pro Suzaki. Adskin e Tesla. É, o Tesla. É, eu acho que o Tesla foi um bom matchup pro Beelzebub. Mas contra a maioria, acho que ele passaria dificuldade. Muito por causa do Q em batalha também. Que aliás foi o motivo porque o Simo ganhou. O Simo ganhou por causa de experiência em batalha. O Tesla perdeu no final, justamente porque não tinha experiência em combate. Kim e Hades. Que pra mim é a luta mais superestimada da obra. Gente, o áudio tá meio merda assim. Porque eu tô fazendo com o meu fone. E eu tô ouvindo de volta. Porque da última vez que eu não fiquei ouvindo, não gravou o áudio. Então eu tô fazendo assim pra garantir. Aí eu tô falando desse jeito meio robotizado. Hades e Kim. Kim Hades. Por que é mais superestimado pra mim? Porque eu acho que essa luta se carrega muito pelo drama dos personagens, pelo carisma deles, porque é inegável que os dois são muito, muito fodas. Só que a luta em si é muito simples. É um golpe lá, outro cá, nada muito épico assim. Parece até as lutas do próprio Gods of Apocalypse, que a crítica é que é justamente um cara dá um golpe, depois o outro dá outro,
aí o outro ganhou, tá ligado? Não foi exatamente assim, mas eu acho a luta muito meio xoxa. Ou só pode ser meu gosto mesmo, né? Mas os personagens em si eu acho os dois muito legal. Só que é foda porque a luta colocou assim, rei contra rei, imperador contra imperador. Só que o Hades ele só tava lutando pelo irmão dele. Então meio que essa narrativa ficou toda pro lado do Kim. E só o Kim mesmo que acabou tendo toda essa premissa de rei e postura de rei. Enquanto o Hades só foi vingar o Poseidon. Enfim. Mas é inegável que os dois são top tier. E com certeza uma das lutas em mais alto nível. Né? E pra finalizar, e o último que eu coloco no top 3. Bom, tô em dúvida entre o Adão, Buda e Poseidon. Sim, Poseidon. Porque eu acho que Poseidon foi arrogante na luta contra. Quer dizer, isso é fato, que ele foi arrogante. Soberbo, enfim. Só que se ele. Eu duvido que ele não tinha mais alguma habilidade. Pô, todos os deuses tinham algum recurso. Os Zeus com a forma Damas. Damas não, né? Não, Damas é aquele outro deus bosta lá que pra mim não devia estar existindo na obra. É a Damas, não sei. Mas até os Zeus tinham um recurso a mais lutando só com o corpo. E Poseidon, talvez ele tinha, mas ele em nenhum momento acreditou que poderia perder. Mas eu acho sim ele mais forte que o Sasaki, apesar de eu gostar muito mais do Sasaki. Eu não gosto do Poseidon. Mas ele como personagem ele é bom justamente porque você faz ficar com a obra faz você ficar com obra, raiva dele. Mas eu vou deixar mais em dúvida entre o Buda e o Poseidon. Vou deixar o. Eu vou deixar o Poseidon. Porque, na minha opinião, eu acho que o Poseidon ele tinha, sim, mais o que mostrar na obra. Mas acabou sendo limitado. Eu podia ser mais simplão aqui e falar: pelo que mostrou na obra, Adão, Buda. E aí deixava o Thor aqui embaixo. Mas tem que pegar essas nuances também que tá por fora da obra que eu acho que a comunidade comenta muito pouco. Assim como a luta do Leônidas e do Apollo, que pra mim é a minha terceira favorita. Então é isso, galera. Bom, vou estar finalizando o vídeo. Comenta o que você acha. Não sei se vai estar chegando para muitas pessoas esse vídeo. Podem opinar aí o que vocês pensam. Valeu, é nóis.